Quando descobri que meu filho havia transferido meu dinheiro para a conta da esposa dele, o mundo ficou em silêncio. Não um silêncio de paz. Não o tipo que te acalma. O tipo que suga o ar da sala, deixando você com nada além do som do seu próprio coração. Eu olhava para os números no meu celular. Todos aqueles anos economizando sumiram em segundos. Tentei piscar para afastar a imagem, pensando que talvez eu tivesse cometido um erro. Mas não tinha. Era real. Ele fez isso. Meu filho. O mesmo menino cujos primeiros passos eu filmei com uma câmera emprestada. O menino que eu alimentava antes de me alimentar. O menino para quem eu tive 3 empregos, enquanto minhas costas gritavam e meus pés sangravam. E agora ele havia roubado de mim. Fiquei sentada, paralisada, enquanto meu café esfriava. A luz do sol entrava pela sala, lenta e dourada, mas eu não conseguia sentir seu calor. Minha casa, de repente, parecia a casa de um estranho. Cada foto na parede me encarava como uma testemunha da minha própria humilhação. Por um longo tempo, não me movi. Apenas respirei, para dentro, para fora, para dentro, para fora, tentando não desmoronar. Aquele dinheiro não era apenas dinheiro, era minha vida, dobrada em números. Era o último desejo do meu marido antes de falecer. Cuide-se bem, meu bem. Era o aluguel que paguei em dia por 40 anos. As refeições que pulei para mandar meu filho para a faculdade. As férias que nunca tirei, os vestidos que nunca comprei. Todo sacrifício tinha um preço, e eu paguei integralmente, e ainda assim, ele pegou como se não fosse nada. Como se eu não fosse nada. Lembro-me de sussurrar para mim mesma. Por quê? Por que ele faria isso comigo? Mas no fundo, eu já sabia a resposta. Porque eu o ensinei que sempre o perdoaria. Porque eu mostrei a ele que sempre consertaria o que ele quebrava. Porque eu fui boa demais por tempo demais. O amor pode te cegar, mas a maternidade pode te fazer de boba. Eu confundi dar com amar, e nessa confusão, criei um homem que acreditava que podia pegar sem consequências. Recostei-me na cadeira e deixei a verdade queimar dentro de mim. Meu filho não me via mais como sua mãe. Ele me via como um recurso, uma carteira com rugas, uma rede de segurança viva e que respira. Ele achou que eu era fraca, velha demais para entender, mole demais para revidar. Ele estava enganado. Olhei para minhas mãos, escuras, enrugadas, mãos fortes que esfregaram pisos, trançaram cabelos, seguraram entes queridos morrendo e construíram um lar do nada. Essas mãos construíram a vida dele. Agora elas reconstruiriam a minha. Eu não chorei naquela manhã. Não o amaldiçoei. Apenas fiz uma nova xícara de café. Forte, preto, amargo. Exatamente como eu me sentia por dentro. Enquanto bebia, comecei a me lembrar de coisas. A maneira como ele me pediu acesso ao aplicativo do meu banco apenas para ajudar a pagar as contas. A maneira como sua esposa sorria, aquele sorriso de plástico educado, toda vez que eu dizia não para algo. A maneira como eles pararam de visitar, a menos que precisassem de algo. Tudo estava levando a isso. Eles não roubaram por impulso. Eles planejaram juntos, e esse pensamento, isso queimou mais fundo do que qualquer traição que eu já senti. Fui até o espelho no meu corredor e me olhei por um longo tempo. A mulher que me encarava não era frágil. Ela não era ingênua. Ela não estava quebrada. Ela estava simplesmente farta. Farta de ser aquela que dava tudo. Farta de ser aquela que era fácil de enganar. Farta de ser a mulher que as pessoas subestimavam por causa de sua idade, e foi nesse momento que decidi que não iria à polícia. Eu não iria implorar, eu não iria gritar, eu faria algo muito mais perigoso. Eu pensaria, eu planejaria, e eu pegaria de volta o que era meu, nos meus termos. Ele achou que transferir meu dinheiro era o fim da história, mas o que ele não sabia é que era apenas o começo da minha. Foi 2 dias depois que o telefone tocou. Eu quase não atendi. Número desconhecido. Mas algo no meu peito me disse para atender.
Dona Helena? A voz era educada, profissional, o tipo de tom que os bancários usam quando estão prestes a arruinar sua paz. Aqui é o Sr. Oliveira, do Banco da Comunidade. Eu só queria confirmar a autorização conjunta em sua conta. Meu coração despencou. Autorização conjunta? Repeti lentamente. Sim, senhora. A que foi adicionada na semana passada em nome do seu filho e da esposa dele. Por um momento, não consegui falar. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Senti como se o ar tivesse sido arrancado de mim. Eu não autorizei nada, disse finalmente, cada palavra cortando o ar como vidro. Houve silêncio do outro lado, então o homem limpou a garganta. Ah, que estranho. A solicitação foi feita do seu e-mail e verificada por telefone. Meu sangue gelou. Meu filho tinha usado meu celular. O dia em que ele disse que atualizaria meus aplicativos porque eu estava com dificuldades para entrar. Foi quando ele fez isso. Ele não estava me ajudando. Ele estava armando a armadilha. Eu podia ouvir meu próprio pulso batendo em meus ouvidos. Cada batida do coração parecia um martelo. Agradeci ao bancário, desliguei o telefone e fiquei sentada na minha cozinha, olhando para o nada. Eu queria gritar, queria jogar algo, quebrar algo, mas em vez disso, cruzei as mãos no colo e comecei a pensar. Se eles foram ousados o suficiente para fazer isso, significava uma coisa. Eles acreditavam que eu era impotente. Eles achavam que a idade me tornara fraca, que a bondade me tornara cega, que eu não entenderia o que eles fizeram até que fosse tarde demais. Eles não conheciam o tipo de mulher que eu sou. Cresci em um mundo que não me deu nada. Construí tudo o que tenho com suor e oração. Enterrei um marido, criei um filho sozinha, paguei contas que não se importavam se eu estava cansada ou triste. Se sobrevivi a tudo isso, poderia sobreviver a isto. Mas eu não ia sobreviver em silêncio. Levantei-me da mesa e abri a gaveta onde guardava todos os meus papéis. Recibos, extratos, cada transferência, cada depósito. Coloquei-os um por um, como peças de um quebra-cabeça. Queria ver a imagem completa, saber exatamente quão fundo era o buraco. 86 mil reais. Esse era o total. Todo o dinheiro que economizei desde que meu marido faleceu. Cada centavo agora sob o controle deles. Eu podia sentir minhas mãos tremendo, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Pela primeira vez em anos, me senti acordada. Completamente acordada. Fui ao espelho novamente, o mesmo no corredor. Olhei nos meus próprios olhos. Não eram os olhos de uma vítima, eram os olhos de uma mulher se lembrando de quem ela realmente era. Tudo bem, sussurrei. Vocês querem brincar? Vamos brincar. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada lendo, aprendendo sobre fraude, sobre direitos legais, sobre procuração e como revogá-la. Ao amanhecer, eu sabia exatamente o que fazer. Eles usaram meu nome para pegar o que era meu, então eu usaria a ganância deles para pegar de volta. Quando a luz da manhã tocou a janela, peguei o telefone e liguei para o Sr. Oliveira novamente. Senhor, disse calmamente, gostaria de agendar uma reunião para revisar minhas contas pessoalmente e, por favor, certifique-se de que ninguém mais tem acesso a elas. Ninguém? Ele hesitou. Claro, dona Helena. Vou preparar os formulários. Ao desligar, sorri pela primeira vez em dias. Não foi um sorriso feliz, foi o tipo de sorriso que um soldado usa antes da batalha. Silencioso, focado, certo. Eles pensaram que poderiam me enganar, mas estavam prestes a aprender algo que meu filho claramente havia esquecido. Eu posso ser velha, mas não estou acabada. E eu nunca, jamais, perco o que é meu sem lutar. A manhã seguinte, acordei antes do sol. A casa estava quieta e silenciosa, como se estivesse prendendo a respiração comigo. Por um longo tempo, apenas sentei na beira da cama, olhando para o chão, meus pés descalços na madeira fria. O tipo de silêncio que se segue a uma traição é diferente. Não é paz, é o som da sua alma se reorganizando. Tomei um banho longo, não para lavar a raiva.
Isso não sai com água, mas para me lembrar que eu ainda pertenço a mim mesma, que meu corpo, meu tempo, minhas escolhas ainda eram minhas. Quando me vesti, não coloquei nada chique, apenas um vestido preto limpo, minha aliança e os mesmos brincos de ouro que usei no funeral do meu marido. Eles me faziam sentir como se ele estivesse andando ao meu lado, como se ele estivesse dizendo: vá buscar o que é seu, meu bem. Lá fora, o ar estava frio e cortante, o tipo que te acorda mesmo que você esteja exausta. Caminhei lentamente até o ponto de ônibus, segurando minha bolsa perto. Cada passo parecia uma decisão, cada respiração, um lembrete de que eu não era boba de ninguém. A viagem de ônibus foi longa. As pessoas conversavam, riam, checavam seus celulares. Eu apenas olhava pela janela, observando a cidade passar. Cada quarteirão, cada esquina guardava um pedaço da minha história. A lanchonete onde eu costumava comer depois dos turnos da noite, a loja onde comprei a primeira bicicleta do meu filho, a igreja onde enterrei meu marido. Tudo voltou, e com isso, algo feroz começou a crescer dentro de mim. Quando entrei no banco, o ar-condicionado frio bateu no meu rosto como um julgamento. Tudo cheirava a metal e desinfetante, o cheiro do controle de outras pessoas. Atrás dos balcões de vidro, rostos jovens sorriam aqueles sorrisos educados e vazios. Sorrisos que não sabiam o que significava lutar por cada real que você tem. Bom dia, dona Helena, disse o senhor Oliveira, levantando-se assim que me viu. Ele era um homem de meia idade, olhos gentis, rosto cansado. Nós nos conhecíamos há anos. Ele viu meu saldo subir e descer, sempre estável, sempre quieto. Ele me ofereceu um assento. Gostaria de uma água? Não, obrigada, disse suavemente. Não estou aqui para ser consolada. Ele se sentou lentamente. Entendo que a senhora queria revisar suas contas. Respirei fundo. Sim, e quero cancelar todas as autorizações vinculadas ao meu nome, todo o acesso conjunto, todo o código compartilhado, tudo. Ele assentiu, os dedos já voando sobre o teclado. Claro, mas posso perguntar, está tudo bem? Encontrei seus olhos. Por um momento, pensei que ia desabar, mas então algo mais firme surgiu dentro de mim. Não, senhor Oliveira, disse eu. Não está tudo bem. Meu filho tem roubado de mim. Seus olhos se arregalaram. Ele não falou por alguns segundos. Quando falou, sua voz era gentil. Sinto muito, senhora. Vou garantir que ninguém toque em suas contas novamente. Você tem minha palavra. Senti as lágrimas ameaçando, mas as segurei. Eu não estava lá para chorar. Estava lá para recuperar. Enquanto ele imprimia os documentos, olhei ao redor da sala. Notei os pequenos detalhes que nunca tinha visto antes. O clique das canetas, o zumbido baixo do ar-condicionado, o barulho silencioso do papel. Este era o mesmo lugar onde eu estive anos atrás, abrindo uma conta para meu filho quando ele conseguiu seu primeiro emprego. Naquela época, eu estava orgulhosa. Agora, estava aprendendo o que o orgulho custa quando não é respeitado. O senhor Oliveira deslizou uma pasta pela mesa. Assine aqui para remover todos os outros nomes de suas contas e aqui para solicitar um novo cartão e senha. Ninguém mais terá acesso. Peguei a caneta e minha mão tremeu um pouco, não de medo, mas de poder, do peso de finalmente dizer basta. Cada assinatura parecia um corte no cordão que me prendeu por anos. Quando terminei, exalei pelo que pareceu a primeira vez em toda a semana. O senhor Oliveira se inclinou para a frente. Se não se importa que eu diga, dona Helena, já vi muitas coisas neste escritório. Mas o que sua família fez, isso não é amor, é abuso. Não deixe que eles a façam duvidar de si mesma. Olhei para ele e sorri fracamente. Obrigada, senhor Oliveira. Parei de duvidar de mim mesma esta manhã. Quando saí do banco, a luz do sol me atingiu em cheio no rosto. Era mais brilhante do que antes, quase ofuscante. Caminhei lentamente, minha bolsa mais pesada com novos documentos, mas meu coração mais leve do que estivera em anos.
Ao atravessar a rua, sussurrei para mim mesma. Eles pegaram meu dinheiro pensando que eu desmoronaria, mas apenas acordaram a mulher que eu costumava ser. Naquela noite, sentei-me à janela, uma xícara de chá na mão, observando as luzes piscarem pela vizinhança. Eu não sabia qual seria meu próximo passo ainda, mas sabia de uma coisa com certeza. Eles haviam começado uma guerra que não entendiam, e eu estava farta de perder. Naquela noite, fiz sopa de mandioquinha, o tipo que meu marido adorava, grossa, quente, cheia de alho e memórias. Pela primeira vez em semanas, a casa parecia calma. Não feliz, apenas calma. Mas a paz não dura muito quando as pessoas sentem cheiro de dinheiro. Começou com uma batida, leve no início, depois mais forte. 3 batidas secas que fizeram as colheres na minha gaveta tremerem. Eu congelei. Pela janela vi o carro deles, um sedã preto, brilhante. O que ajudei a comprar no verão passado. Não me movi. A batida veio novamente, mais alta. "Mãe, abre a porta!" A voz dele. A mesma voz que uma vez me chamou de mamãe, quando tinha medo do escuro. Agora soava como uma ordem. Caminhei lentamente até a porta. Não para abri-la, apenas para ficar perto o suficiente para ouvir cada palavra. "Mãe, precisamos conversar!" Atrás dele, pude ouvir a voz dela, doce e afiada como vidro quebrado. "Helena, nós sabemos o que você fez. O banco nos ligou." Fiquei quieta. Eles não mereciam minhas palavras ainda. Depois de 1 minuto, ouvi o barulho de chaves. Ele ainda tinha uma cópia. Meu coração apertou. Eu tinha esquecido de trocar as fechaduras. A porta se abriu. Eles entraram como se fossem donos do lugar, como ladrões entrando em um museu de tudo o que já haviam roubado. Meu filho parecia nervoso. Ela parecia com raiva. Eu parecia calma. "O que está acontecendo?" Ele perguntou, fingindo confusão. "O banco disse que você cancelou as transferências. Por que você faria isso sem falar com a gente?" "Porque é o meu dinheiro", eu disse em voz baixa. Ele piscou. Por um segundo, pude ver o menino que ele costumava ser. Surpreso. Quase envergonhado. Então sua esposa interveio. "Helena, você está exagerando. Nós somos família. O dinheiro estava mais seguro conosco. Só queríamos ter certeza de que você está bem cuidada." Eu ri. Não foi uma risada alegre. Foi o tipo de risada que vem de uma ferida que finalmente cicatrizou. "Bem cuidada?" Repeti lentamente. "Você pegou minhas economias, sem permissão. Isso não é cuidar de mim. Isso é me roubar." O sorriso dela vacilou. "Não diga isso", ela sibilou. "Isso nos faz parecer vilões." Dei um passo mais perto. "Você não precisa de mim para parecer uma vilã. Vocês fizeram isso sozinhos." Meu filho passou a mão pelo cabelo. "Mãe, vamos lá. Você não está pensando direito. Você tem estado sozinha por muito tempo. Talvez esteja confusa." Aí estava. A palavra. Confusa. A mesma palavra que as pessoas usam quando querem apagar sua voz. Olhei para ele por um longo tempo. "Deixe-me esclarecer uma coisa", eu disse. "Posso ser velha, posso estar cansada, mas não estou confusa." Ele abriu a boca, mas não o deixei falar. "Por anos paguei suas contas, cobri suas dívidas, ajudei você quando não conseguia se ajudar. Pensei que estava fazendo por amor, mas acontece que eu estava pagando aluguel para ficar na minha própria família." Silêncio. Pesado. Elétrico. Até a geladeira parou de zumbir. Sua esposa cruzou os braços. "Então, e agora? Você vai simplesmente nos cortar? Depois de tudo o que fizemos por você?" Eu sorri tristemente. "Tudo o que vocês fizeram por mim? Você quer dizer as mentiras, a culpa, as ligações que só vinham quando precisavam de algo?" A voz do meu filho falhou. "Mãe, não faça isso. Podemos consertar. Eu coloco o dinheiro de volta, ok? Vamos resolver isso como uma família." "Não é mais sobre o dinheiro", eu disse. "É sobre respeito, e isso é algo que você não pode transferir de volta para minha conta." Ele olhou para mim, perdido.
Talvez tenha percebido pela primeira vez que eu não era a mesma mulher que costumava dizer sim para tudo. Vão embora, eu disse suavemente. Ambos congelaram. O quê? Você me ouviu. Saiam da minha casa. A esposa dele zombou. Você não pode falar assim com a gente. Nós somos sua família. Fui até a porta e a abri completamente. O ar da noite entrou, fresco e final. Família não rouba, família não mente, família não te trata como um banco. Seja lá o que vocês são para mim agora, não é família. Meu filho ficou ali, dividido entre a vergonha e o desafio. Mãe, se você nos afastar, não espere que a gente volte quando precisar de ajuda. Olhei-o nos olhos. Eu já estive sozinha antes, meu bem, e sobrevivi muito bem. Ele hesitou. Então se virou e saiu. Ela o seguiu, resmungando algo que eu não me importei em ouvir. Quando a porta fechou, eu a tranquei. Em seguida, deslizei a corrente. Então encostei a testa na madeira e respirei. Não de exaustão, mas de alívio. Foi a primeira vez na minha vida que eu disse não a eles. E o silêncio que se seguiu não era vazio, era sagrado. Olhei para a minha sala de estar, ainda quente da sopa, e sussurrei para mim mesma. Eles pensaram que me quebraram. Mas isso é o som de eu voltando. Amanhã, depois que eles invadiram minha casa, acordei com a luz do sol se arrastando pelo chão. Eu não tinha dormido muito. Minha mente continuava repassando cada palavra, cada insulto, cada gota de veneno escondida por trás daquela palavra. Família. Mas quando abri os olhos, algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, não senti medo. Senti-me acordada, plena e dolorosamente acordada. Levantei-me, fiz café, forte e preto, do jeito que gosto da minha verdade, e sentei-me à mesa onde meu marido costumava ler o jornal. A cadeira dele ainda estava lá, vazia, mas sólida. Às vezes, juro que ainda posso ouvi-lo no silêncio. Não deixe que eles tirem sua paz, meu bem, ele diria. E naquela manhã, decidi que não deixaria. Peguei todos os documentos que tinha, extratos bancários, declarações de imposto de renda, certificados de poupança, notas antigas dos anos em que mal conseguia pagar as contas. Cada papel era prova da vida que construí com minhas próprias mãos, e não ia deixar ninguém reescrever essa história. Às 9 horas, eu estava vestida e pronta. Desta vez, não para a igreja, não para o mercado, mas para a guerra. Voltei ao banco. Não a pequena agência perto da minha casa, não. Fui para a do centro, aquela com as altas portas de vidro e seguranças na frente. Se meu filho queria jogar jogos de gente grande, eu ia jogá-los em um nível de gente grande. O mesmo senhor Oliveira me cumprimentou surpreso. Dona Helena, de volta? Sim, disse calmamente. Preciso falar com seu departamento jurídico. Ele piscou. Claro. Posso perguntar sobre o que se trata? Trata-se do meu futuro, eu disse. Ele não perguntou mais nada. Levaram-me a uma pequena sala de conferências com ar frio e um copo de água que não tinha gosto de nada. Uma jovem de óculos vermelhos entrou, carregando um laptop. Ela se apresentou como Senhora Lima, consultora de proteção financeira. Sorriso educado, tom profissional. Ela não tinha ideia de que estava prestes a conhecer a mulher mais forte que já aconselharia. Dona Helena, entendo que houve alguma atividade não autorizada em suas contas? Sim, eu disse, pelo meu filho e sua esposa. Sua caneta parou no ar. Oh, sinto muito. Isso deve ser muito difícil. Difícil é criar um filho sozinha por 35 anos, eu disse em voz baixa. Isso é apenas matemática. Por um segundo, sua expressão suavizou. Então ela começou a trabalhar. Passamos por cada transferência, cada login, cada verificação de e-mail. Ela confirmou o que eu já sabia. Meu filho teve acesso total por meses. Ele vinha movendo pequenas quantias antes do golpe final. Ele estava testando as águas. Ela murmurou. Sim, respondi. E agora elas estão fervendo. Ela explicou como eu poderia congelar minhas contas, revogar autorizações digitais e denunciar abuso financeiro.
A frase abuso financeiro me atingiu como uma revelação. Deu um nome a algo que eu vinha vivendo há anos. Não apenas roubo, manipulação, dependência, controle. Quando ela perguntou se eu queria prestar queixa, hesitei. Pensei no rosto do meu filho, o mesmo rosto que costumava dormir no meu ombro quando estava doente. O mesmo menino por quem eu orei uma vez. Parte de mim queria perdoá-lo, mas perdão sem consequência não é amor, é rendição. Ainda não, eu disse, mas quero tudo documentado, cada transferência, cada ligação, cada nome. Ela assentiu. Vamos preparar um relatório legal. Você terá todas as provas caso eles tentem novamente. Quando saí do banco, o sol estava alto e quente. Senti-o no meu rosto, não como um castigo, mas como luz, como se o mundo finalmente estivesse me mostrando o que sempre esteve lá. Parei em um chaveiro a caminho de casa. O jovem atrás do balcão sorriu. Bom dia, senhora. Precisa de chaves novas? Sim, eu disse. Para minha casa e para minha vida. Ele riu educadamente, sem entender o que eu queria dizer. Mas eu entendi. Cada fechadura que troquei, cada senha que redefini, era um pedaço de mim voltando para casa. Naquela noite, escrevi no meu caderno algo que não fazia há anos. 3 frases, simples, claras, finais. Eles levaram meu dinheiro, mas não levaram minha mente, e eu ainda não terminei. Então fechei o livro e sorri para mim mesma. Porque pela primeira vez em décadas, eu não estava pensando em quem poderia cuidar de mim quando envelhecesse. Estava pensando em como cuidar de mim mesma. Agora mesmo. A ligação veio apenas 2 dias depois. Eu estava regando minhas plantas quando o telefone tocou. Número desconhecido novamente, mas desta vez eu sabia exatamente quem era. Manipuladores não desaparecem. Eles voltam quando o poço seca. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Alô? Uma pausa. Então aquela doçura suave e falsa que eu ouvi tantas vezes antes. Helena, sou eu, Sofia, minha nora. A voz dela tremia o suficiente para parecer humana, mas eu podia ouvir a performance por trás de cada sílaba. Ah, eu disse calmamente, não esperava sua ligação. Bem, estávamos preocupados com você, disse ela, arrastando as palavras como mel escondendo veneno. O Lucas me disse que você tem agido de forma estranha ultimamente. Você não atende o telefone, cancelou as transferências. Estamos apenas preocupados. Preocupados. Essa palavra de novo. Eles a usavam como perfume para cobrir o cheiro da ganância. Tenho estado ocupada, eu disse. Ocupada? Ela repetiu com uma risada nervosa. Fazendo o quê? Vivendo, respondi. Silêncio. Ela não esperava por isso. Olha, Helena. Ela começou de novo, seu tom suavizando. Sei que as coisas ficaram complicadas. Todos nós dissemos coisas que não queríamos, mas somos família. Podemos consertar isso? Eu sorri. Não foi do tipo caloroso. Foi o sorriso que você dá a alguém que já enterrou a faca. Consertar o quê, exatamente? Perguntei. O mal-entendido, disse ela rapidamente. O dinheiro não foi roubado, foi apenas reorganizado. Estávamos tentando administrar as coisas melhor para você, sabe? Para mantê-lo seguro. Quase ri alto. Eles tinham roubado de mim e ainda achavam que podiam reescrever a história. Mas eu queria ouvir até onde ela iria. Seguro, eu disse lentamente. Na sua conta? Outra pausa. Então seu tom se quebrou. Bem, tecnicamente sim, mas sempre planejamos devolvê-lo. Você sabe como as coisas têm estado ruins com o emprego do Lucas ultimamente? Ah, aí estava. A confissão embrulhada em justificativa. A mesma música, mesma letra. Você deveria ter me ligado antes, disse suavemente. A esperança brilhou em sua voz. Então, você entende? Ah, eu entendo perfeitamente, eu disse. Você precisava do dinheiro. Você o pegou e achou que eu seria fraca demais para revidar. Helena, isso não é justo. Justo, interrompi.
Trabalhei 40 anos por esse dinheiro. Você está casada com meu filho há 5. Você nem sabe o que significa justo. Sua voz ficou defensiva, desesperada. Você não entende? Estamos nos afogando. Temos contas, aluguel. E eu tive um marido que morreu jovem, disse friamente. Tive noites em que não podia pagar o aquecimento. Não roubei para sobreviver. Eu trabalhei. Silêncio novamente. Mas eu podia ouvir sua respiração, rápida, zangada, com medo. Então ela mudou de tom. Helena, por favor, não torne isso feio. Vamos apenas sentar, conversar, jantar. O Lucas sente sua falta. Nós 2 sentimos. Vamos ser uma família novamente. A manipulação era tão espessa que quase podia senti-la. Então dei a ela o que ela queria. Ou pelo menos o que ela pensava que queria. Jantar parece ótimo, eu disse calmamente. Seu alívio veio instantaneamente. Sério? Sim, eu disse. Venham na sexta à noite. Traga o Lucas. Teremos uma conversa adequada. Ah, Helena, obrigada. Você não sabe o quanto isso significa. Eu sei, interrompi. Então desliguei antes que ela pudesse dizer outra palavra. Por um momento, fiquei ali, segurando o telefone, sentindo o zumbido silencioso da vitória sob minha pele. Eu não ia cozinhar para eles. Não ia servir perdão em uma bandeja de prata. Eu estava montando o palco. Eles queriam uma performance. Eu daria uma a eles. Mas desta vez eu escreveria o roteiro. Naquela noite, sentei-me à janela, ouvindo o suave farfalhar das folhas lá fora. O mundo parecia diferente. Não mais gentil, mas mais claro. Pela primeira vez na minha vida, eu não tinha medo do confronto. Eu estava preparada para ele. Porque finalmente entendi algo que meu eu mais jovem nunca conseguiu. Bondade sem limites não é amor. É rendição disfarçada de cuidado. E eu estava farta de me render. A sexta-feira estava chegando e eles não tinham ideia do tipo de mulher que estavam prestes a encontrar. Sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Durante toda a semana, mantive a casa impecável. Não para eles, para mim. Cada superfície limpa era uma mensagem. Esta é minha casa, meu espaço, minhas regras. Arrumei a mesa como costumava fazer quando meu marido estava vivo. 2 pratos, talheres de prata, velas. Tudo parecia lindo, mas a comida permaneceu fria, porque isso não era uma refeição, era uma lição. Exatamente às 7 horas, ouvi o carro parar. A risada deles flutuou pelo ar antes mesmo de chegarem à varanda. A mesma alegria falsa que as pessoas usam antes de um funeral. Eles bateram uma vez, depois entraram, como se nada tivesse mudado, como se as fechaduras não tivessem sido trocadas ontem mesmo. Deixei-os lutar por um momento, então abri a porta, lenta e deliberadamente. Boa noite, eu disse, sorrindo o suficiente para confundi-los. Os olhos de Sofia percorreram o ambiente. Oh, você está ótima, Helena. A casa está linda. Sim, eu disse. Está. Finalmente tive tempo de limpar, depois de toda a bagunça. Ela forçou uma risada. Meu filho não. Ele parecia tenso, como um homem prestes a entrar em um tribunal. Sentamo-nos à mesa. Servi-lhes água, não vinho. O silêncio encheu a sala como fumaça. Então, eu disse finalmente, sobre o que vocês queriam conversar? Sofia pulou primeiro. Helena, só queríamos esclarecer as coisas. As coisas ficaram acaloradas. Todos nós dissemos coisas das quais nos arrependemos. Assenti lentamente. É mesmo? Ela se inclinou para a frente, a voz suave e ensaiada. Família não deveria brigar por dinheiro. Não vale a pena. Olhei-a nos olhos. Você está certa, eu disse. Não é sobre o dinheiro, é sobre o roubo. Meu filho suspirou alto. Mãe, por favor, podemos não fazer isso? Você tem agido de forma paranoica. Paranoica? Repeti. Coloquei meu copo na mesa com cuidado. Você pegou minhas economias. Você mentiu na minha cara. Você invadiu minha conta. Se eu estivesse paranoica, estaria errada. Mas não estou errada, estou? Ninguém falou.
Até o relógio na parede parecia prender a respiração. Sofia finalmente quebrou o silêncio. Helena, não queríamos te machucar. Achamos que estávamos ajudando. Você tem estado sob muito estresse. Interrompi, minha voz calma, mas afiada. Não faça isso. Fazer o quê? Esse tom, eu disse. Aquela voz que as pessoas usam quando falam com crianças ou loucos. Eu não sou nenhuma das duas. Sofia piscou. Meu filho esfregou a testa, frustrado. Mãe, podemos consertar isso. Apenas pare de piorar as coisas. Piorar? Eu disse suavemente. Você acha que estou piorando isso? Não, querido. Estou apenas jogando luz, na verdade. Vocês dois têm se escondido no escuro por muito tempo. Levantei-me, lenta e firmemente. Eles me observaram, confusos. Então caminhei até o balcão, peguei um pequeno envelope e o coloquei na mesa entre nós. O que é isso? Sofia perguntou. Documentação, eu disse. Cada transferência, cada senha, cada acesso não autorizado e cada vez que vocês dois usaram minha conta como se eu já estivesse morta. Seus rostos perderam a cor. A boca do meu filho se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Continuei falando. Fui ao banco. Conversei com consultores jurídicos. Tudo está agora congelado, protegido e monitorado. E se algum de vocês tentar mover um único centavo novamente, será denunciado como abuso financeiro contra idosos. Um crime federal. Meu filho bateu com a mão na mesa. Mãe, você está nos ameaçando? Eu não vacilei. Estou te avisando. Há uma diferença. A voz de Sofia ficou estridente. Isso é loucura. Nós somos sua família. Olhei para ela calmamente. Então ajam como tal. Por um longo momento, ninguém falou. O único som era o zumbido baixo da geladeira. Finalmente, empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Acho que terminamos aqui, eu disse. O tom não era de raiva. Era final. Sofia também se levantou, tremendo. Você não pode simplesmente nos cortar, Helena. Temos responsabilidades. Planejamos coisas com base na sua ajuda. Sorri gentilmente. Então é hora de vocês começarem a planejar com base em suas próprias vidas. Eles saíram em silêncio, batendo a porta atrás deles. Não me movi por um tempo. Apenas fiquei ali, olhando para as cadeiras vazias. Então apaguei as velas. Uma por uma, a luz se desvaneceu e eu sussurrei. Eles pensaram que esta noite era um jantar, mas foi a última ceia deles. O silêncio após aquele jantar não durou muito. Pessoas manipuladoras não suportam o silêncio. Isso as mata de fome. Elas precisam do caos para respirar. Começou 3 dias depois, uma batida na porta. Não gentil, firme, oficial. Quando abri, um homem de terno cinza estava lá, segurando uma pasta. Dona Helena? Sim. Sou o Dr. Almeida. Sou um advogado representando seu filho e sua nora. As palavras pairaram no ar como veneno. Afastei-me lentamente. Bem-estar, disse ele sentando-se como se estivesse em sua própria casa. Eles me pediram para avaliar sua situação. Olhei para ele por um longo momento, então sorri. Isso é interessante, eu disse, porque não me lembro de ter convidado estranhos para avaliar minha sanidade na minha sala de estar. Ele pigarreou, tentando manter a compostura. Eles relataram mudanças súbitas de comportamento, paranoia financeira, isolamento. Você cortou a comunicação com sua família, revogou contas conjuntas. Interrompi-o com uma mão levantada. Deixe-me adivinhar. Você acha que estou confusa? Seus lábios se entreabriram, mas não o deixei falar. Paguei contas por 40 anos, administrei uma hipoteca, impostos, seguro de saúde, fundos de aposentadoria. Criei um filho sozinha depois que meu marido morreu. E só agora que decidi parar de pagar o aluguel deles, de repente me tornei incompetente? Ele hesitou. Senhora, não é pessoal. Eles estão preocupados que você possa ser explorada por estranhos. Estranhos? Repeti. Meu filho e a esposa dele roubaram de mim, mentiram para mim, me manipularam. Se essa é a sua definição de família, prefiro ser explorada por estranhos. Ele tentou me entregar uma pasta. Dona Helena,
Isto é apenas um formulário de procuração, uma simples transição legal para que seus filhos possam administrar suas finanças enquanto você descansa. Nem olhei para ela. Joguei-a direto no lixo. A única transição que está acontecendo aqui, eu disse, é você saindo da minha casa. Antes que ele pudesse responder, caminhei até a porta e a abri completamente. Boa noite, Dr. Almeida. Sua polidez falsa se quebrou. Isso não acabou, Dona Helena. Eles têm direitos. Eu também, eu disse, e os meus não dependem da sua assinatura. Ele saiu, resmungando baixinho. A porta se fechou atrás dele com um som que pareceu vitória. Fiquei ali, respirando fundo, mas firme. Isso não era mais sobre dinheiro, era sobre controle, sobre até onde eles iriam para consegui-lo. Naquela noite, servi-me de uma taça de vinho. A primeira que bebi em anos. Observei o líquido girar e pensei, então é assim que eles lutam. Na manhã seguinte, o telefone começou a tocar novamente. Números diferentes, vozes diferentes, vizinhos fazendo perguntas estranhas. Uma até perguntou, Helena, você está bem? Disseram que você tem esquecido as coisas. Esquecendo as coisas. Esse era o próximo passo deles. Difamar minha mente. Eu não discuti, apenas sorri e disse, obrigada por se preocupar comigo. Então liguei para alguém que realmente sabia o que estava fazendo. O Sr. Oliveira, do banco, me deu um nome. Dr. Costa, um advogado de direitos dos idosos. Reputação impecável, voz calma, afiado como uma lâmina. Quando o encontrei no dia seguinte, contei-lhe tudo. O roubo, as ameaças, a visita do advogado. Ele ouviu em silêncio, tomando notas. Então ele olhou para mim e disse, Dona Helena, o que eles estão fazendo se chama abuso financeiro contra idosos. É um crime federal e tentar declará-la incompetente sem provas é outra forma de coação. Por um segundo fiquei sentada, atordoada. Todo esse tempo pensei que estava enlouquecendo, mas eu não estava louca, estava sendo caçada. Dr. Costa se inclinou para a frente. Vamos documentar tudo, cada transferência, cada mensagem, cada visita. Se eles tentarem levar isso ao tribunal, estaremos prontos. Pela primeira vez em semanas, senti algo novo. Alívio. Porque alguém finalmente disse em voz alta o que eu já sabia no fundo da minha alma. Eu não era o problema. Eles eram. Quando saí do escritório dele, o céu havia ficado cinza. Nuvens de chuva se acumulavam, pesadas e baixas. Caminhei para casa lentamente, deixando o vento bater no meu rosto. Não parecia frio, parecia purificador. Quando cheguei em casa, estava encharcada, mas livre. Troquei de roupa, fiz chá e sentei-me à janela. Lá fora, um trovão rolou. Sussurrei para mim mesma. Eles queriam me chamar de louca, mas nunca estive tão sã. O dia depois da tempestade, o ar parecia limpo novamente. Frio, nítido, como se o mundo tivesse pressionado o reset. Acordei cedo, antes do nascer do sol. Fiz chá em vez de café desta vez. Verde, leve, calmo. Fiquei junto à janela e observei o céu mudar de azul para dourado. Pela primeira vez em muito tempo. Não estava pensando no que foi tirado. Estava pensando no que restou, e havia muito. Eu. Naquela manhã, decidi reconstruir tudo, mas desta vez de dentro para fora. A primeira coisa, fui novamente ao escritório do Dr. Costa. Ele sorriu quando me viu. Pronta? Ele perguntou. Mais do que pronta, eu disse. Passamos horas preenchendo documentos, proteções legais, congelamentos de ativos, cartas de notificação para todos os bancos e agências de crédito. Quando terminamos, minha vida financeira era uma fortaleza. Ninguém poderia tocá-la novamente sem passar pelo fogo primeiro. Então passamos para algo mais profundo. Um testamento. Não porque eu estava morrendo, mas porque eu estava farta de deixar os outros decidirem o que eu deixaria para trás. Reescrevi tudo. Nomes mudaram. Fundos foram redirecionados. Cada linha era uma mensagem para o meu futuro e um aviso para o meu passado. Quando o Dr. Costa terminou de digitar, ele disse:
Sabe, dona Helena, a maioria das pessoas faz isso por medo. A senhora está fazendo por clareza. Eu sorri. O medo era a minha antiga eu disse. Ela não mora mais aqui. Depois disso, fui para casa e chamei um chaveiro novamente. Não apenas para trocar as fechaduras, mas para instalar câmeras, sensores de movimento. Cada canto da casa agora tinha olhos. Os meus. O jovem técnico, talvez com 25 anos, tentou puxar conversa. A senhora mora sozinha? Sim, eu disse. Ele sorriu. A senhora parece forte. Minha avó diz que morar sozinha a mantém durona. Olhei para ele. Ela está certa, mas não é morar sozinha que te torna durona. É perceber que você está mais segura assim. Quando ele saiu, sentei-me na sala de estar, rodeada de silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Este era suave, quente, pacífico. Não me esmagava. Ele me segurava. Andei por todos os cômodos como se estivesse conhecendo minha casa pela primeira vez. As fotos na parede pareciam diferentes agora. Não como memórias do que perdi, mas como lembretes do que sobrevivi. Na cozinha, encontrei o velho caderno onde costumava escrever listas de compras. Arranquei as páginas usadas e escrevi uma nova lista. Não de coisas para comprar, mas de promessas para mim mesma. Promessa 1. Ninguém toca na minha paz novamente. Promessa 2. Ninguém decide meu valor a não ser eu. Promessa 3. Eu não estou sozinha. Eu sou completa. Li em voz alta até que parecessem verdadeiras. Naquela noite, cozinhei para uma pessoa. Uma refeição simples. Arroz, feijão, frango assado. Cheirava a conforto. Tinha gosto de liberdade. Enquanto comia, ouvi um trovão novamente à distância. Fraco, mas constante. E percebi algo lindo. A tempestade não me destruiu. Ela me lavou por completo. Mais tarde, sentei-me na minha poltrona com um cobertor e olhei o feed da câmera no meu celular. Cada canto da minha casa seguro, cada luz brilhando suavemente. Pela primeira vez em anos, não verifiquei as fechaduras 2 vezes. Não me preocupei com o telefone tocando. Não temi a próxima visita, porque a mulher sentada ali não era a mesma mulher de quem eles roubaram. Ela era alguém novo, alguém mais afiado, alguém em paz. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma. Eles tentaram me quebrar, mas tudo o que fizeram foi me ensinar a construir. E enquanto a noite me envolvia como uma promessa, finalmente dormi. Não de exaustão, mas da paz que eu conquistei. Semanas se passaram. A casa que antes parecia um campo de batalha começou a parecer um lar novamente, quieta, estável, viva. Comecei a acordar sem medo. Chega de verificar meu celular em busca de transferências estranhas. Chega de olhar pelas cortinas para ver se alguém estava estacionado lá fora. Os fantasmas da preocupação ainda estavam lá, mas eles ficavam nos cantos agora, com medo de mim. Uma manhã, abri as cortinas completamente. A luz do sol entrou como um amigo há muito perdido. Pousou na mesa, no chão, nas minhas mãos. E eu sorri, porque pela primeira vez em anos eu queria sair. Coloquei meu melhor vestido, não para ninguém, mas para mim. Azul com flores brancas. Aquele que eu parei de usar porque parecia muito brilhante para a minha idade. Não mais. Eu sobrevivi à traição. Eu tinha todo o direito de brilhar. Quando saí, o ar parecia novo, diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. Caminhei até o parque a alguns quarteirões de distância, o mesmo parque onde costumava levar meu filho quando ele era pequeno. Naquela época, eu sentava no mesmo banco todo sábado enquanto ele brincava, e agora, décadas depois, sentei naquele mesmo banco. Mas desta vez, o menino não estava lá, e eu não chorei. Eu sorri, porque aquele banco não era mais uma memória, era uma prova de que eu fui forte muito antes de saber que era. Enquanto estava sentada lá, uma voz familiar chamou meu nome. Helena, é você? Virei-me e vi uma mulher que não via há quase 10 anos, Clara.
Costumávamos trabalhar juntas na clínica antes de eu me aposentar. O sorriso dela era caloroso, do tipo que derrete anos como se não fossem nada. Nós nos abraçamos. Ela cheirava a lavanda e vida. Senti sua falta, disse ela. Pensei que você tivesse se mudado. Não, eu disse. Apenas me perdi por um tempo. Sentamos e conversamos por horas, sobre tudo e nada, sobre pessoas que conhecíamos, coisas que sobrevivemos, a beleza absurda de ainda estar aqui. Pela primeira vez, eu ri. Ri de verdade, não uma risada educada, não uma risada nervosa, do tipo que vem da barriga, do tipo que sacode a poeira da alma. Quando o sol começou a se pôr, Clara tocou minha mão. Você parece mais leve, disse ela. Eu assenti. Estou, pela primeira vez em décadas, sinto que pertenço a mim mesma novamente. Naquela noite, voltei para casa com uma alegria silenciosa que não sentia há anos. As ruas eram as mesmas, mas eu as via de forma diferente agora. Cada casa, cada luz, cada árvore parecia parte da minha história. Quando cheguei em casa, fiz chá e liguei para minha antiga vizinha, Glória. Ela ficou surpresa. Helena, minha filha, onde você tem se escondido? Sorri ao telefone. Me construindo, eu disse. Ela riu. Bem, já era hora de você construir algo para si mesma. Conversamos por horas, sobre filmes, memórias, receitas, tudo o que não tinha nada a ver com dor. E quando desliguei, percebi como conversas normais podem ser curativas quando são reais. Naquela noite, escrevi outra página em meu caderno. Liberdade não é a ausência de pessoas, é a presença de paz, e eu finalmente encontrei a minha. Então fui para a cama, a janela aberta, o ar da noite suave no meu rosto. O mundo lá fora não me assustava mais, porque eu construí um novo dentro de mim. Começou com uma carta, um simples envelope deslizado sob minha porta. Sem nome na frente, apenas as palavras, para você. Dentro havia um panfleto, Centro Comunitário, Oficina de Educação Financeira para Mulheres acima de 50 anos. Quase ri quando vi. Um ano atrás eu o teria jogado fora, mas agora parecia um sinal. Naquele sábado, entrei naquela sala pequena e lotada com um caderno na mão e um coração cheio de algo que não sentia há muito tempo. Direção. A maioria das mulheres ali parecia comigo, mais velhas, cansadas, rostos marcados por anos de dar, de mais e ser agradecida de menos, mas seus olhos ainda tinham fogo. A mulher que liderava a sessão era jovem, inteligente, confiante. Ela falava rápido, passando por slides sobre crédito, golpes, contas conjuntas e segurança digital. Metade das mulheres assentia, metade parecia perdida. E percebi algo. Elas não eram burras, eram como eu, ensinadas a confiar em vez de questionar, ensinadas a amar mesmo quando doía. Quando a aula terminou, fui até a frente. Obrigada, disse a instrutora. Ela sorriu. Você vai participar do nosso programa de mentoria? Hesitei. Não, disse suavemente. Vou começar um. Ela riu, até ver que eu não estava brincando. 2 semanas depois, eu estava de volta àquele mesmo centro, mas desta vez eu estava na frente da sala, sem slides, sem microfone, apenas minha voz. Boa noite, eu disse. Meu nome é Helena, tenho 68 anos, e não muito tempo atrás meu próprio filho roubou cada centavo que eu tinha. Sussurros, murmúrios, olhos arregalados. Mas continuei. Não estou aqui para falar de dor, eu disse. Estou aqui para falar sobre o que acontece depois da dor, sobre o que você pode construir quando ninguém acredita que você pode se levantar novamente. Contei tudo a elas. Como começou com bondade, como a manipulação se esconde atrás de sorrisos, como a ignorância e o amor podem parecer a mesma coisa se você não tomar cuidado. Mas também lhes disse o que aprendi. Como proteger uma conta, como revogar o acesso, como confiar em seus instintos, como nunca deixar a culpa te silenciar. Quando terminei, algumas mulheres estavam chorando,
Uma delas se levantou e disse: "Fizeram a mesma coisa comigo." Outra sussurrou: "Pensei que era a única." Naquela noite, algo mudou naquela pequena sala. A dor se tornou poder, o medo se tornou clareza, e pela primeira vez me senti verdadeiramente útil novamente. No mês seguinte, mais mulheres vieram, depois mais. Logo, o centro estava cheio todo sábado. Chamamos de O Círculo. Não éramos mais vítimas, éramos testemunhas, éramos professoras, éramos protetoras de nossas próprias histórias. Uma noite, depois que todos saíram, sentei-me sozinha no salão silencioso. A luz da janela caía sobre a mesa onde eu estava sentada e pensei em todas as mulheres que passaram por aquela porta, quebradas, com medo, duvidando de si mesmas, saindo mais fortes, mais firmes, livres. Eu sorri, porque pela primeira vez eu não estava apenas sobrevivendo ao que me aconteceu. Eu estava reescrevendo. O que meu filho levou foi dinheiro. O que eu encontrei foi propósito. E isso vale muito mais. Antes de sair, escrevi uma última nota no quadro branco para o próximo grupo. Você não está louca, você não é fraca e você não está sozinha. Então apaguei as luzes e sussurrei para a sala vazia. Eles tentaram me silenciar. Agora minha história fala por outras. Fazia 6 meses desde a última vez que ouvi falar dele. 6 meses de silêncio, paz e propósito. 6 meses em que aprendi a viver sem o som da culpa batendo à minha porta. Então, uma tarde, aconteceu. Uma batida. Suave. Hesitante. Não do tipo que exige entrada, do tipo que pede permissão. Eu conhecia aquele ritmo. Não precisei olhar pela janela para saber quem era. Meu coração não acelerou desta vez. Não doeu. Apenas se acalmou, como se estivesse pronto para o que viesse a seguir. Quando abri a porta, ele parecia menor. Não em tamanho, em presença. A confiança, a arrogância, o barulho que costumava preencher a sala antes mesmo de ele falar, havia desaparecido. Ele estava ali, com uma camisa simples, olhos cansados, ombros pesados. "Oi, mãe", disse ele em voz baixa. Por um momento, apenas nos olhamos. 2 pessoas que compartilhavam sangue, mas não confiança. 2 estranhos conectados por memórias das quais nenhum de nós conseguia escapar. "Posso entrar?", ele perguntou. Eu assenti. Não porque eu perdoei, porque eu não tinha mais medo. Ele entrou lentamente, olhando ao redor. "A casa parece diferente." "É minha de novo", eu disse. Ele se sentou à mesa. A mesma onde comemos, discutimos e onde ele uma vez mentiu sem piscar. Agora ele mal conseguia encontrar meus olhos. "Ouvi falar do que você tem feito", disse ele. "O grupo, as mulheres. O jornal fez uma matéria sobre você na semana passada." Levantei uma sobrancelha. "Você assistiu?" Ele assentiu. "Assisti. Não te reconheci no início. Você parecia forte." Sorri fracamente. "Eu sou." Ele respirou fundo. "Mãe, preciso dizer uma coisa." Fiquei em silêncio. Às vezes, o silêncio é a única língua que diz a verdade. "Eu estava errado", disse ele. Sua voz falhou. Pensei que estava ajudando, pensei que sabia mais, mas a verdade é... eu só não queria enfrentar o quanto eu tinha falhado. Ele esfregou as mãos nervoso. "Quando o pai morreu, você se tornou este muro que eu não conseguia escalar. Você cuidou de tudo. Você não precisava de mim. E eu queria me sentir importante de novo. Então tomei o controle da única coisa que achei que podia: seu dinheiro." Observei-o de perto. As lágrimas em seus olhos eram reais, mas a dor por si só não conserta a traição. "Você não queria me ajudar", eu disse suavemente. "Você queria me controlar. Há uma diferença." Ele assentiu. "Eu sei, eu vejo isso agora. Eu só... não sei como consertar." Recostei-me na cadeira, estudando-o. "Você não pode", eu disse simplesmente. "Você não pode desfazer o que foi feito, mas pode aprender com isso e talvez um dia reconquistar o que quebrou." Ele olhou para baixo, envergonhado.
Tenho feito terapia, disse ele, tentando consertar as coisas. A Sofia me deixou. Ela disse que não quer viver com alguém em quem não pode confiar. Eu não disse nada. Às vezes, o silêncio é o único tipo de misericórdia que resta. Ele pegou um talão de cheques na bolsa. Economizei o que pude. Quero te pagar de volta. Levantei uma mão. Não, eu disse. Não quero o dinheiro. Ele parecia confuso. Então o que você quer? Olhei-o nos olhos, firme e calma. Quero que você viva com o peso do que fez e use isso para se tornar um homem melhor. Não por mim, por si mesmo. Ele assentiu lentamente, as lágrimas escorrendo agora. Eu não mereço seu perdão. Você não merece, eu disse gentilmente, mas o perdão não é algo que se merece, é algo em que se cresce. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O relógio tic-taqueava, o sol se movia pelo chão. Antes de sair, ele parou na porta, a mão na maçaneta. Mãe? Sim? Você me odeia? Balancei a cabeça. Não, eu odeio o que você fez, mas ainda amo quem você era, o menino que você costumava ser, o homem que você ainda pode se tornar, se você escolher. Ele engoliu em seco. Você acha que há esperança para mim? Sorri suavemente. Sempre há esperança, mas desta vez não é meu trabalho carregá-la por você. Ele assentiu, olhos vermelhos, e saiu para a luz que se apagava. Eu o observei ir, não com raiva, mas com paz. Quando a porta se fechou, sussurrei para mim mesma. Ele finalmente voltou para casa, mas fui eu quem encontrou o caminho de volta. Então apaguei a luz e sentei-me à janela novamente. O mesmo lugar onde tudo uma vez desmoronou. Agora, o lugar onde finalmente me senti inteira. Os dias ficaram mais silenciosos depois que ele partiu novamente. Não vazios, apenas silenciosos de uma forma que parecia conquistada. Como se a própria casa estivesse respirando mais facilmente. Como se as paredes finalmente tivessem parado de ouvir problemas. Comecei a me mover mais devagar, não por causa da idade, mas porque eu podia. Por anos corri por tudo, pelo luto, pela traição, pela própria vida, sempre tentando consertar, provar, manter as coisas juntas. Agora eu não corria. Deixava a luz da manhã ficar no meu rosto um pouco mais. Deixava a chaleira assobiar sem pressa para desligá-la. Sentava em silêncio e deixava o som da minha própria respiração me lembrar que eu ainda estava aqui. Às vezes, eu andava pelo jardim e conversava com meu marido. Não em voz alta, apenas em minha mente. Contava-lhe sobre as mulheres que estava ajudando, sobre as lições que aprendi, sobre o homem que nosso filho se tornou e o homem que ele ainda poderia ser. E no vento, eu quase podia ouvi-lo dizer: você fez bem, meu bem. Você finalmente escolheu a si mesma. Essa frase ficou comigo, porque é isso que a liberdade realmente é. Não se afastar dos outros, mas voltar para si mesma. Eu costumava pensar que liberdade significava não precisar de ninguém. Agora eu entendo. Significa não depender de ninguém para definir seu valor. É estar em uma sala sozinha e saber que você é suficiente. As pessoas pensam que envelhecer é sobre perder coisas, beleza, tempo, chances. Mas aprendi outra coisa. Envelhecer é sobre se despir do barulho, do medo, do peso de fingir. Até que o que resta é a verdade de quem você é. E a verdade é que não sou uma mulher quebrada pelo que aconteceu. Sou uma mulher moldada por isso. Não sou a mesma mãe, ou a mesma esposa, ou a mesma crente que fui um dia. Mas finalmente sou a mulher que eu deveria ser desde o início. Algumas noites ainda sonho com meu filho quando menino. Correndo no parque, chamando meu nome, segurando minha mão. Quando acordo, não choro mais. Apenas sorrio. Porque mesmo que eu o tenha perdido por um tempo, o amor que dei não foi desperdiçado. O amor nunca é. Perdoar não significa deixar as pessoas voltarem. Significa deixar a dor sair.
Perdoei-o no dia em que percebi que não precisava que ele se desculpasse para eu me curar. Minha cura era minha para reivindicar, e eu a reivindiquei. Agora, quando me olho no espelho, não vejo a mulher de quem se aproveitaram. Vejo aquela que recuperou sua vida, aquela que reconstruiu seu coração, tijolo por tijolo. Aquela que aprendeu que a paz não é dada, é escolhida. Às vezes as pessoas me perguntam: Helena, depois de tudo, você está feliz? E eu lhes digo a verdade. Felicidade não era o que eu estava perseguindo. A paz é. E a paz finalmente é minha. À noite, abro a janela e deixo o ar fresco entrar. O mundo lá fora ainda é barulhento, ainda bagunçado, ainda injusto. Mas dentro da minha casa, dentro da minha alma, há silêncio, a calma, a liberdade. E eu sussurro para a escuridão. Depois de tudo o que levaram, eu ainda tenho tudo o que importa. Chegou em uma terça-feira, um envelope branco simples, sem endereço de remetente, apenas meu nome, escrito com uma caligrafia que eu não via há meses, trêmula, familiar, humana. Por um longo tempo, não o abri. Apenas sentei à mesa, virando-o nas mãos, sentindo o peso dele. Porque às vezes não é o papel que é pesado, são as memórias seladas dentro. Finalmente deslizei o dedo sob a aba e retirei a carta. 2 páginas dobradas com esmero. Respirei fundo e comecei a ler. Querida mãe, não sei como começar isso. Tudo o que tentei dizer pessoalmente nunca saiu direito, então estou escrevendo. Tenho feito terapia, tenho trabalhado, tenho aprendido coisas que deveria ter aprendido há muito tempo. Coisas sobre responsabilidade, sobre vergonha, sobre o amor que não tira mais do que dá. Tive que me olhar de maneiras que não queria. E não gosto do que vejo, mas estou tentando mudar isso. Lentamente, honestamente. Você estava certa, mãe. Eu não roubei porque precisava de dinheiro. Roubei porque queria controle, queria sentir que importava novamente, e machuquei a única pessoa que me fez importar em primeiro lugar. Não posso desfazer o que fiz, não posso consertar com palavras, mas quero que saiba que finalmente entendo a diferença entre culpa e remorso. A culpa te faz esconder, o remorso te faz crescer. Você me ensinou a ser forte, mesmo quando eu não merecia suas lições. Você me ensinou o que o amor custa. Só gostaria de não ter aprendido quebrando o seu. Se algum dia decidir me perdoar, serei grato. Mas se não puder, eu entenderei. Você não me deve nada. Você já me deu tudo. Com amor, Lucas. Fiquei sentada por um longo tempo, a carta tremendo em minhas mãos. Cada palavra parecia um fio me puxando de volta no tempo. O som da risada dele quando bebê. As noites em que fiquei acordada quando ele estava doente, o orgulho que senti no dia em que ele se formou, e o silêncio que se seguiu à traição. As lágrimas vieram, não como antes, não com raiva ou desespero, apenas lágrimas suaves e silenciosas que levaram o último resquício de dor para fora de mim. Dobrei a carta com cuidado, pressionei-a contra o peito e sussurrei. Eu te vejo agora, meu menino. Finalmente te vejo. Então caminhei até meu velho baú de madeira, aquele onde guardava fotos de família. Abri-o e coloquei a carta dentro. Não como uma ferida, mas como um lembrete. Não liguei para ele. Não respondi. Ainda não. Alguns perdões levam tempo para amadurecer. Precisam de silêncio para criar raízes. Mas naquela noite, enquanto estava sentada à janela com uma xícara de chá, senti algo novo, uma leveza que não conhecia há anos. O perdão não era livrá-lo da culpa, era me libertar. Olhei para as estrelas e sussurrei: eu te perdoo, não porque você pediu, mas porque eu mereço paz. E naquele momento, a noite pareceu mais suave, como se o próprio mundo tivesse exalado comigo. Levei semanas para responder, não porque não soubesse o que dizer, mas porque queria ter certeza de que o diria a partir da paz, não da dor.
Mantive a carta dele na minha mesa de cabeceira. Às vezes, eu a relia antes de dormir. Não para reabrir a ferida, mas para me lembrar que mesmo coisas quebradas podem criar raízes novamente. Uma manhã tranquila, quando o ar parecia gentil e a luz suave, fiz chá. Sentei-me à minha mesa e peguei uma folha de papel limpa. Minhas mãos não tremeram desta vez. Estavam firmes, certas. Então comecei a escrever. Querido Lucas, li sua carta. Li mais de uma vez e a cada vez parecia diferente. A primeira vez, chorei. A segunda, lembrei. A terceira, perdoei. Você perguntou se eu poderia te perdoar. A verdade é que já perdoei. Não porque o que você fez foi pequeno, mas porque carregar a dor era pesado demais para eu continuar segurando. Veja, o perdão não é um presente que dou aos outros. É um que dou a mim mesma. É como deixo de ser a mulher que você machucou e começo a ser a mulher que sou agora. Tenho orgulho de você por se enfrentar. Isso exige coragem. Mas lembre-se, o remorso é apenas o começo. A mudança é a prova. Se você quer redenção, não busque minha aprovação. Construa sua própria paz. Viva na verdade. Ajude os outros e nunca tire de alguém o que você não ganhou. Não estou mais com raiva, Lucas. Não estou esperando por desculpas, pagamentos ou promessas. Estou apenas vivendo. E espero que um dia, quando você tiver aprendido a viver com a mesma paz, você me visite. Não para consertar o passado, mas para compartilhar quem você se tornou. Até lá, saiba disto. Você ainda é meu filho e ainda acredito que o amor pode superar até as feridas mais profundas. Cuide do seu coração, Lucas. É hora de você aprender a guardá-lo da maneira que aprendi a guardar o meu. Com amor, mãe. Quando terminei, não a selei imediatamente. Li uma última vez. As palavras não doíam mais. Pareciam libertação, como o ar depois da chuva. Coloquei a carta em um envelope, escrevi o nome dele na frente e a levei eu mesma à caixa de correio. A rua estava quieta. O mundo parecia parado. Deslizei a carta e sussurrei. Esta é a última coisa que te devo. Então me virei e voltei para casa. Não mais leve, não mais pesada, apenas livre. Naquela noite, não sonhei com perda. Sonhei com água, calma, infinita, perdoadora. E quando acordei, percebi algo simples e belo. Você pode perdoar alguém sem nunca mais abrir sua porta. Você só precisa abrir seu coração e fechar a história. O tempo tem uma maneira estranha de te curar quando você para de pedir que ele se apresse. Os dias passam em silêncio agora, sem mais advogados, sem mais medo, apenas o ritmo suave de uma vida reconstruída. Às vezes ainda penso em tudo o que aconteceu, a traição, a raiva, as noites em que chorei em silêncio, me perguntando onde errei. Mas não faço mais essa pergunta, porque a vida nem sempre te dá respostas, ela te dá espelhos, e o que vejo no meu agora é paz. Não sou a mulher de quem roubaram, não sou a mulher que subestimaram, sou a mulher que aprendeu a se levantar novamente, que aprendeu que o poder não é barulhento, é constante, que a força não está em lutar mais, está em escolher quando parar. Eu costumava pensar que perdoar significava deixar as pessoas voltarem. Agora sei que significa deixar a dor sair. O perdão não é uma porta que você abre para outra pessoa. É a fechadura que você remove do seu próprio coração. Meu filho uma vez perguntou se eu ainda acreditava no amor. E eu lhe disse, o amor não é uma porta.